Todos os dias, um humilde taberneiro alimentava silenciosamente um velho alienígena, escondido dos olhares curiosos do mundo. O ar na taverna âncora enferrujada estava impregnado com os aromas de especiarias exóticas alienígenas, bebida barata e uma corrente subjacente de desespero. Jake Morgan, o cansado bartender, limpou o antigo balcão de carvalho com um pano que certamente já teve dias melhores, muito parecido com tudo o mais neste canto negligenciado de Praxis 9. Mas hoje era diferente. A tranquilidade foi quebrada quando 2 SUVs de repente pararam em sua porta, seus motores roncando de forma ominosa. A iluminação fraca projetava longas sombras pelo quarto, ocultando o pior do desgaste que acompanhava a administração do único estabelecimento humano no distrito mais empobrecido de uma metrópole alienígena. Os músculos dos antebraços de Jake se flexionavam enquanto ele esfregava vigorosamente uma mancha particularmente teimosa. Aos 32 anos, ele ainda exibia o físico que havia sido seu maior trunfo durante seu tempo na Força de Defesa da Terra. Cabelos castanhos caíam sobre sua testa enquanto ele se concentrava em suas tarefas, e com um movimento casual da mão, ele os afastou, revelando uma expressão determinada. Mais uma noite lenta, murmurou para si mesmo, lançando um olhar ao redor da taverna quase vazia. Em um canto mal iluminado do bar, 3 mercadores vorexelianos se aglomeravam, com sua pele translúcida brilhando suavemente enquanto se envolviam em uma conversa sussurrada. No extremo oposto do bar, um draconídeo solitário sentava-se em silêncio, saboreando uma bebida que mal se parecia com o uísque por qualquer padrão neste canto da galáxia. Jake olhou para o relógio. 21 horas. O toque de recolher noturno para não-cidadãos logo estaria em vigor. Sendo o único humano em todo o planeta, ele se sentia um eterno outsider, mesmo após quase 5 anos vivendo lá. As autoridades locais, especialmente a divisão de aplicação da lei praxiana, com seus impressionantes trajes de armadura roxos e pretos, garantiam que ele fosse constantemente lembrado de seu status. Um vento cortante uivava do lado de fora, a temperatura caindo inesperadamente enquanto a atmosfera imprevisível de Praxis 9 se agitava mais uma vez. Jake se aproximou da janela, observando os poucos pedestres restantes apressando-se para encontrar abrigo do frio repentino. Foi então que ele o notou. Um frágil idoso praxiano encolhido contra a parede externa da taverna, tremendo incontrolavelmente. A pele roxa, antes vibrante, do velho alienígena havia se apagado para um tom doentio de lavanda, e sua postura orgulhosa sucumbira ao peso da idade e das dificuldades. O que cativava Jake era a armadura militar desgastada da Guerra dos Anciãos, sua superfície marcada por arranhões e remendos esfarrapados que sussurravam histórias de batalhas há muito esquecidas. Ele estava acentuadamente ciente dos perigos que o aguardavam. O PEDEC já o havia alertado 3 vezes sobre os riscos de ajudar aqueles considerados indesejáveis. Suas palavras ecoavam em sua mente. Não haverá uma próxima vez, humano. No entanto, apesar da gravidade da declaração, algo na dignidade do velho praxiano, ainda intacta mesmo em sua condição atual, despertou uma centelha dentro de Jake. Sem hesitar um momento, ele destrancou a porta e entrou no desconhecido. "Ei!" Jake chamou suavemente. "Está ficando abaixo de 0. Você deveria entrar." O idoso praxiano olhou para cima, seus 4 olhos cansados piscando de surpresa. Sua bondade é inesperada. Ele raspou, seu tradutor chiando com estática. "Claro, aqui está uma versão traduzida do seu texto. Como eu sempre digo, a vida é cheia de surpresas." Jake, sempre a alma prestativa, ajudou o alienígena a se levantar. "Eu tenho comida e uma bebida quente esperando por você", disse ele de forma tranquilizadora. Assim que entraram, Jake trancou a porta atrás deles e guiou o idoso até uma mesa próxima à cozinha. Alguns poucos clientes restantes lançaram olhares curiosos em sua direção, mas logo voltaram sua atenção para as próprias conversas. Jake entrou na cozinha e logo apareceu com uma tigela fumegante de ensopado robusto e uma generosa caneca de sua bebida caseira especial. Uma deliciosa mistura que de alguma forma conseguia satisfazer até os paladares mais exigentes dos alienígenas. "Mergulhe",
Ele exclamou, colocando a comida na mesa com um sorriso caloroso. Não é extravagante, mas definitivamente é quente. As mãos do velho praxiano tremiam levemente enquanto ele levantava a colher até os lábios. Não desfruto de uma refeição adequada há bastante tempo, ele confessou, dando um gole cauteloso. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Isso é surpreendentemente delicioso. Jake sorriu ao recordar uma antiga receita da terra, uma que foi passada de sua mãe. Enquanto o mais velho saboreava a refeição, Jake voltou para trás do bar, seu olhar piscando para a porta. O toque de recolher já estava em vigor, e ele sabia que as patrulhas da PED logo estariam fazendo suas rondas. O dracônio no bar soltou um suave sibilo, capturando a atenção de Jake. Eles estão vindo, ele avisou, sua língua bifurcada se movendo ansiosamente. Uma onda de pavor tomou conta de Jake ao reconhecer o inconfundível zumbido dos veículos da PED se aproximando do lado de fora. Através da janela embaçada, ele pôde ver as silhuetas escuras de duas SUVs pretas deslizando até pararem em frente à taverna. Os restantes clientes apressadamente acertaram suas contas e saíram pela porta dos fundos, deixando apenas Jake e o idoso praxiano para trás. Você precisa ir, Jake instou o ancião, mas seu aviso chegou tarde demais. A porta se abriu com um estrondo, enviando uma nuvem de poeira do teto. Um agente da PED irrompeu na taverna, seu corpo poderoso iluminado pelas luzes tremeluzentes, enquanto seu rosto permanecia oculto atrás de uma máscara lisa e sem expressão. Atrás dele, 2 agentes adicionais se posicionaram na entrada. Sua presença imponente. Nós o avisamos, humano, declarou o agente principal, sua voz gelada e mecânica enquanto ecoava pelo filtro da máscara. Não haverá uma próxima vez. Jake permaneceu firme, com as mãos pressionadas contra o balcão, recusando-se a recuar. Ele estava à beira de congelar até a morte. Mas para o agente, isso não era uma preocupação. Com uma mão firme, ele alcançou as algemas em seu cinto. Seu estabelecimento agora está confiscado, declarou ele com a voz firme. Você será processado para deportação. Enquanto isso, o idoso praxiano continuou a comer, aparentemente alheio à tensão crescente ao seu redor. Sem levantar o olhar, ele falou com uma voz calma, mas distinta. Sugiro que você repense suas intenções. O agente principal fez uma pausa, sua mão suspensa logo acima das restrições. Gradualmente, ele se virou para encarar o ancião. Identifique-se, ele exigiu, embora um toque de incerteza tenha se infiltrado em sua voz. O idoso praxiano finalmente levantou o olhar, e Jake ficou surpreso com a intensidade inesperada daqueles olhos antigos. Acredito que você sabe exatamente quem eu sou, agente Krell, afirmou o ancião, dirigindo-se a ele pelo nome, mesmo que não estivesse visível em seu uniforme. Não tenho dúvidas de que seus superiores estariam bastante ansiosos para ouvir sobre suas recentes empreitadas no distrito vizinho. O agente instintivamente deu um passo para trás, seu corpo se tensionando enquanto Jake reconhecia os sinais inconfundíveis de medo. Sem pronunciar mais uma palavra, ele fez um gesto para seus companheiros e eles saíram rapidamente da taverna, movendo-se tão rápido quanto haviam chegado. Jake assistiu, incrédulo, enquanto o idoso permanecia impassível. O que diabos acabou de acontecer? O idoso praxiano simplesmente sorriu, voltando sua atenção para a refeição. Às vezes, jovem, a bondade encontra seu caminho de volta para você das maneiras mais inesperadas. Do lado de fora, os motores dos veículos PED rugiram ao ganhar vida, seus faróis cortando a escuridão enquanto aceleravam pela noite. Jake ficou ali, um turbilhão de perguntas girando em sua mente, acompanhado por uma sensação crescente de que sua vida estava à beira de uma transformação profunda. Na manhã seguinte à confrontação, Jake estava ocupado reabastecendo o bar quando um forte golpe reverberou pela taverna vazia. Instintivamente, sua mão se dirigiu em direção à pistola de pulso escondida sob o balcão. Com uma voz firme, ele chamou: "Estamos fechados. Acredito que temos alguns assuntos importantes a discutir, Sr. Morgan", veio a voz familiar do idoso praxiano. Jake sentiu uma onda de alívio passar por ele enquanto se movia para destrancar a porta. Diante dele estava o velho alienígena, parecendo significativamente mais composto do que na noite anterior. À luz do dia,
Jake avistou o emblema em sua armadura desgastada. Suas marcas outrora vibrantes agora desbotadas, mas ainda assim inconfundivelmente significando uma alta patente militar. Você sabe meu nome, Jake comentou, afastando-se para permitir que ele entrasse. Parece que você sabe bastante sobre mim, mas eu nem sei como te chamar. Os olhos do ancião se enrugaram de uma maneira que Jake reconheceu como o equivalente praxiano a um sorriso. O general Thorin Vorkes havia se aposentado, embora o termo que a administração atual preferiria fosse desgraçado. Jake soltou um assobio baixo. Não é surpresa que aqueles capangas da PED decidiram recuar. Ele gesticulou em direção a uma mesa próxima. Café? É a verdadeira essência da terra, e me custou uma fortuna importar. Thorin se acomodou em uma cadeira, fazendo uma leve careta ao fazê-lo. Nunca experimentei, confessou, mas estou aberto a vivenciar esse ritual humano. Enquanto Jake preparava o café, Thorin observava a taverna com um novo senso de apreciação. Você criou um verdadeiro santuário aqui, Sr. Morgan. Um pedacinho de terra em meio ao caos. Jake, retornando com 2 canecas fumegantes, sorriu e respondeu: É só Jake, e pode não ser muito, mas agora é um lar. Thorin aceitou a caneca, levando um momento para inalar seu rico aroma antes de se atrever a dar um gole. Seus olhos se arregalaram de surpresa enquanto ele saboreava a fascinante complexidade da bebida amarga, mas de uma maneira inesperada, reconfortante. Isso é a humanidade em poucas palavras. Jake riu. Então, o que traz você de volta ao meu humilde estabelecimento? Tenho a sensação de que não é apenas pelo café. Thorin colocou sua caneca para baixo, sua postura mudando para uma de seriedade. Eu preciso da sua ajuda, Jake. Em troca, posso oferecer proteção. Algo que você claramente precisa se planeja continuar com seus esforços de caridade. Estou ouvindo. Thorin começou, sua voz suavizando. Minha filha, o fogo da minha vida. Não falamos há quase uma década. Depois que caí de graça, ela escolheu se distanciar de mim. Nesse tempo, ela traçou seu próprio caminho e construiu uma carreira de sucesso no governo. Agora, ela atua como a ministra adjunta de assuntos coloniais. Jake soltou um assobio baixo. Essa é uma escalada e tanto, comentou, absorvendo a gravidade da situação. De fato, isso exigia uma completa ruptura de laços com seu pai dissidente. Os olhos de Thorin piscaram lentamente, um gesto que Jake reconheceu como um sinal de tristeza. No entanto, eventos recentes tornaram a reconciliação não apenas difícil, mas essencial. Em nosso governo, forças inquietantes estão em ação, com ideologias perigosas ganhando força. E você realmente acredita que ela vai te ouvir agora? Thorin perguntou, balançando a cabeça. Não para mim, mas ela pode muito bem te ouvir. Jake quase engasgou com seu café diante da sugestão inesperada. Por que um vice-ministro se importaria com as opiniões de um mero barman humano? Eu perguntei, com ceticismo na voz. Thorin respondeu com uma calma certeza. Porque você é humano. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras penetrar. Vira sempre foi cativada pela sua espécie. Ela dedicou seus estudos à cultura da Terra na Academia Galáctica. E porque você me ajudou, seria um ato de compaixão que realmente a impressionaria. Jake se recostou na cadeira, mergulhado em pensamentos. Então, o que eu devo fazer? Apenas entrar no Ministério de Assuntos Coloniais e solicitar uma reunião com um vice-ministro? Não tão direto. Thorin respondeu com um sorriso sutil. Costumo visitar os Jardins Celestiais para almoçar. É um espaço público, mas tem uma sensação de exclusividade. Com minhas credenciais, posso lhe conceder acesso. O resto dependerá de você. Como os humanos se referem a isso? Charme? Jake passou os dedos pelo cabelo, contemplando suas escolhas. Ter a proteção de um ex-general poderia protegê-lo do escrutínio da PED, mas mergulhar nas águas turvas da política praxiana parecia uma aposta, no melhor dos casos. Suicida, em seu pior estado. Mas quais exatamente são essas ideologias perigosas das quais você fala? A expressão de Thorin se tornou sombria. Há um movimento crescente dentro do nosso governo que está pressionando por um isolamento total de outras espécies, especialmente dos humanos. Eles percebem a rápida expansão da Terra como uma ameaça iminente.
Alguns estão defendendo soluções mais permanentes para o que chamam de a questão humana. Um arrepio percorreu a espinha de Jake. E quanto à sua filha, Vera exerce uma influência significativa. Ela tinha o potencial de mediar essas perspectivas divergentes, de construir pontes em vez de erguer muros. No entanto, ela precisava compreender a gravidade da situação e a importância da colaboração. Jake bateu os dedos ritmicamente na mesa, sua mente acelerada. Se eu concordar em te ajudar, ele continuou, não se trata apenas de proteção. Com isso, Thorin alcançou um bolso oculto em sua armadura e puxou um pequeno cristal de dados brilhante, sua luz cintilando com promessas. Informações sobre outros humanos na Praxis 9 enviaram um choque pelo coração de Jake. O quê? Isso não pode ser verdade. Eu pensei que era o único. Os olhos de Thorin brilhavam com travessura. Você realmente tem tanta certeza disso, Sr. Morgan? Nosso mundo está repleto de sombras e segredos. Antes que Jake tivesse a chance de responder, o painel de comunicação da taverna soou, sinalizando uma mensagem recebida. Ele rapidamente se desculpou e se dirigiu ao balcão para dar uma olhada. A tela se iluminou com uma notificação formal, chamando sua atenção por completo. Por diretiva do Ministério de Assuntos Coloniais, todos os proprietários de negócios não cidadãos devem comparecer a uma reunião regulatória, agendada para amanhã às 13h00. A presença é obrigatória. Jake olhou para trás, para o homem ao seu lado, que parecia tão surpreso com o anúncio. Parece que sua filha pode de fato estar vindo me ver afinal. Levantando-se da cadeira, ele se transformou em um instante, incorporando o general autoritário que um dia foi. Então temos trabalho a fazer, Sr. Morgan, declarou ele. Você precisará causar uma impressão duradoura. Enquanto o general se aproximava da porta, Jake o chamou. Você ainda não explicou por que ela escolheu me ouvir em vez de seu próprio pai. Thorin parou, sua mão descansando na porta. Por que, Jake Morgan? Às vezes é preciso um outsider para nos ajudar a reconhecer a verdade sobre nós mesmos. Ele sorriu levemente para os humanos. Eles possuíam uma habilidade estranha de evocar tais reações. O Ministério dos Assuntos Coloniais se erguia majestosamente sobre o distrito da capital, servindo como um testemunho reluzente da superioridade praxiana. Seus ângulos agudos e superfícies polidas capturavam a luz do pálido sol azul de Praxis 9, criando um reflexo impressionante que parecia incorporar a própria essência do poder e da dominância. Jake sentiu uma palpável sensação de desconforto à medida que se aproximava da entrada. Ele estava vestido com seu melhor traje, uma camisa azul escura e bem ajustada que abraçava seus ombros largos um pouco apertada demais, combinada com calças pretas que certamente já tiveram dias melhores. Pelo menos estavam livres de manchas, uma pequena vitória em sua aparência, de outra forma, incerta. A segurança estava excepcionalmente rigorosa. 4 oficiais da PED estavam de guarda na entrada, seus uniformes roxos e pretos brilhando sob as luzes. Jake se aproximou, seu coração acelerado enquanto apresentava seu cartão de identificação de não cidadão junto com a convocação para a reunião, preparando-se para qualquer possível problema. Para sua surpresa, um dos oficiais simplesmente acenou com a cabeça e o apontou para o 11º andar. Sala de conferências Delta. Ele instruiu. Não se desvie, humano. Ao entrar no elevador, encontrou-o lotado com uma diversidade de espécies alienígenas, proprietários de negócios de todos os cantos da cidade, cada um com uma expressão de desconforto que refletia a sua própria. Um comerciante merloniano, suas escamas iridescentes brilhando à luz, acenou respeitosamente para Jake. O renomado bartender humano. Ele sussurrou. A notícia do seu encontro com o PED se espalhou longe e amplamente. Jake fez uma careta ao pensar nisso. Justo o que eu precisava. Pensou consigo mesmo. Uma reputação. As escamas do merloniano brilhavam com diversão. Nestes tempos, encontrar um humano que se mantém firme é realmente revigorante. À medida que as portas do elevador se abriram, revelaram uma área de recepção movimentada, onde atendentes guiavam os visitantes até suas salas de reunião designadas. Jake seguiu em direção à sala de conferências Delta,
orientado pelos sinais que estavam ao longo do corredor. Ao entrar, ele notou que a sala já estava agitada com uma multidão de não-cidadãos, suas conversas criando um baixo zumbido de expectativa. Ele escolheu um assento perto do fundo, seus olhos percorrendo a sala em busca de qualquer sinal do Han ou de sua filha. Não demorou muito para que seu olhar pousasse em algo familiar. Uma porta lateral se abriu, e 3 oficiais de Praxia entraram na sala. 2 deles, claramente conselheiros, estavam vestidos com os típicos uniformes burocráticos e seguravam tablets de dados nas mãos. No entanto, foi a terceira figura que realmente capturou a atenção de Jake. A ministra adjunta Vira Vorks exibia uma graça confiante, incorporando a essência de alguém destinado à autoridade. Sua pele roxa, alguns tons mais clara do que a de seu pai, quase um lavanda delicado, brilhava sutilmente sob a iluminação da sala, acrescentando a sua presença imponente, em contraste com a maioria das fêmeas praxianas que preferiam túnicas fluidas. Ela vestia um terno sob medida que acentuava sua figura esbelta, mas atlética. Seus 4 olhos, de um profundo violeta que quase se aproximava do índigo, vasculhavam a sala com um ar de profissionalismo frio. Os olhos dela se fixaram em Jake quase instantaneamente, ampliando-se levemente em algo que poderia ter sido surpresa, antes que sua expressão voltasse a uma máscara de desapego neutro. "Bem-vindo", ela começou, sua voz firme e deliberada. "Agradeço sua cooperação com este briefing obrigatório. Mudanças recentes na política exigem nossa atenção imediata." O que se seguiu foi uma tediosa meia hora repleta de jargão burocrático. Novas regulamentações fiscais, restrições de importação e requisitos de licenciamento. Jake sentiu seu foco diminuindo, sua mente vagando, até que de repente ele ouviu a frase "bens humanos". Com efeito imediato, todos os estabelecimentos que servem ou vendem alimentos, bebidas ou entretenimento para humanos devem obter uma certificação especial. Vira explicou que essa medida é essencial para a proteção de nossos cidadãos, uma vez que os consumíveis humanos podem ter efeitos inesperados na fisiologia praxiana. Um comerciante draconídeo levantou uma mão com garras, sua voz cheia de urgência. "Ministro adjunto, essas novas regulamentações levarão metade das empresas nesta sala à beira da falência." Apesar da gravidade de suas palavras, a expressão do ministro adjunto permaneceu firme. "Eu entendo suas preocupações", ele respondeu, "mas a segurança de nossos cidadãos deve sempre vir em primeiro lugar. Eu entendo completamente suas preocupações. Para aqueles que gostariam de se aprofundar em desafios específicos, encorajo vocês a agendar consultas individuais com meu escritório." Ela lança um olhar rápido para Jake antes de continuar. "Com isso, concluímos nosso briefing. Ao saírem, meu assistente distribuirá pacotes de documentação para sua referência. Obrigado pela colaboração." À medida que a sala esvaziava gradualmente, Jake permaneceu sentado, refletindo sobre as instruções de Theron. Quando apenas um punhado de retardatários permanecia, Vira se dirigiu diretamente a ele. "Sr. Morgan", disse ela, sua voz se tornando mais suave e informal. Jake de repente se deu conta da diferença de altura entre eles. Ele era muito mais alto que ela, pelo menos um pé. "Ministra adjunta, meu escritório", ela disse de forma direta, gesticulando em direção à porta lateral pela qual acabara de entrar. Seu escritório era inesperadamente modesto, priorizando a funcionalidade em vez da extravagância. As janelas do chão ao teto banhavam o espaço em luz natural e proporcionavam uma vista panorâmica deslumbrante da capital. No entanto, apesar do cenário impressionante, os móveis permaneciam simples, e as paredes estavam em grande parte nuas, exceto por uma exibição de suas credenciais. "Bem", ela disse, acomodando-se na cadeira, "você é quem tem causado bastante alvoroço." Jake manteve sua posição com os braços cruzados de forma desafiadora. "Eu não sabia que alimentar os famintos era um ato tão controverso", ele respondeu, com um toque de diversão dançando em seus olhos. Direto e refrescante, uma mudança bem-vinda após um dia repleto de conversas políticas ambíguas. Ela o estudou atentamente. "Você conhece meu pai?" Não era uma pergunta, era uma afirmação de fato. Jake acenou com a cabeça em reconhecimento.
O General Vorkes encontrou o caminho para minha taverna, ela continuou. E você o ajudou, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Por quê? Porque estava frio e Jake estava com fome. Simples assim. Não importava a que espécie você pertencia. A decência básica não deveria exigir uma mentalidade revolucionária. O vírus para os olhos piscou no que Jake entendeu ser o equivalente praxiano de surpresa. Fascinante. Vocês humanos realmente funcionam com princípios tão fundamentais. Nós nos referimos a isso como compaixão. Ela contra-argumentou com um toque de cautela, chamando isso de ingenuidade perigosa, mas não havia malícia em seu tom. No entanto, devo admitir, há algo indiscutivelmente cativante nisso. Ela se levantou e se aproximou de um pequeno armário, retirando cuidadosamente 2 copos, junto com uma garrafa cheia de um líquido âmbar. Era tecnicamente contrabando, uísque da terra, mas eu acreditava que era importante me imergir e entender outras culturas. Jake aceitou o copo que lhe ofereci, com um toque de curiosidade em seus olhos. Seus dedos se tocaram por apenas um breve momento, e naquele instante, uma corrente sutil parecia surgir entre eles. Envira puxou a mão para trás, talvez um pouco rápido demais. Meu pai quer se reconciliar, disse ela abruptamente, tomando um gole de seu uísque. Ele te enviou como seu emissário. Jake não se deu ao trabalho de negar. Ele está preocupado com certos movimentos políticos, movimentos que você pode ter o poder de influenciar. A expressão em seu rosto ficou séria. A política, afinal, é muito mais intrincada do que simplesmente servir drinks a estranhos, Sr. Morgan. Não, Jake. Ele se corrigiu. E eu lhe asseguro, sei mais sobre situações complexas do que você pode imaginar. 5 anos em um planeta que em grande parte despreza minha espécie foi uma verdadeira lição. Os olhos dela se estreitaram, mas por trás disso, havia um brilho de curiosidade. E ainda assim você escolhe ficar. Por que isso? Jake deu de ombros, seu olhar distante. A Terra já não parecia mais um lar após a guerra. Alguém precisa demonstrar aos Pressians que os humanos não são os monstros que sua propaganda pinta. Um bar de cada vez. Ele acrescentou, com um tom brincalhão na voz. Um gole de cada vez. Ele saboreou seu uísque, sentindo o calor agradável se espalhar pelo peito enquanto o álcool queimava. Seu pai sente sua falta, Vera, ele disse, sua voz firme, mas tingida de preocupação. Ele está preocupado com a direção que a prática está tomando. Ela se inclinou mais perto, seus olhos fixos nele com uma fascinação inegável. Você é incrivelmente corajoso ou bastante tolo para falar tão abertamente com um funcionário do governo, ela comentou. Jake, surpreso, percebeu o quão perto ela estava. Seu perfume o envolveu. Sutil, mas intoxicante, lembrando canela entrelaçada com um toque de ozônio. Eu acho os humanos perplexos, ela admitiu, sua voz suavizando. Você age por impulso e emoção, mas ainda assim alcançou tanto. Talvez seja por causa disso, e não apesar disso, sugeriu Jake. A mão de vírus se ergueu, pairando perto do rosto dele como se ela desejasse tocá-lo, mas hesitou. Dediquei considerável tempo ao estudo da sua espécie sob uma perspectiva acadêmica. No entanto, nunca o fiz. De repente, o painel de comunicação em sua mesa soou insistentemente, interrompendo seu fluxo de pensamento. Vera piscou, momentaneamente assustada, e deu um passo para trás para responder. Vice-ministro, o chefe de segurança Morton solicita sua presença imediata em relação à situação com os humanos. Uma voz interrompeu o momento. Deixe-o saber que estarei lá em breve. Ela respondeu antes de se virar novamente para Jake. Parece que nossa conversa terá que esperar para outra hora. Jake acenou com a cabeça, colocando seu copo para baixo. Seu pai ficará desapontado. Diga a ele, ela hesitou, para que ele saiba que vou levar suas preocupações em consideração. E talvez eu estaria interessada em visitar essa taverna sua. Para fins de pesquisa, naturalmente. Claro, Jake respondeu, um sorriso surgindo em seu rosto que ele não conseguiu esconder completamente. A âncora enferrujada se ergue como uma calorosa recepção a todos os pesquisadores. Justo quando ele estava prestes a se afastar, Vera o chamou. Sr. Morgan, Jake,
Essas novas regulamentações não são obra minha. Vocês precisam ter cuidado. Os olhos dele se encontraram por um último momento, prolongado. Jake sentiu uma onda de emoções ao recuar para o corredor, percebendo algo além de mera preocupação profissional. Seu pulso acelerou ao ver o que o aguardava. Ao retornar ao âncora enferrujada, ele se deparou com o caos. 3 oficiais da PED, vestidos com suas distintas armaduras roxas e pretas, estavam desmontando seu bar de forma sistemática, enquanto um quarto permanecia ao lado, supervisionando com um sorriso de satisfação. Garrafas de licor de terra estavam estilhaçadas pelo chão, mesas estavam viradas, e o antigo jukebox, um artefato que havia levado Jake 2 longos anos para importar, agora estava reduzido a um monte de peças quebradas. "O que diabos é isso?" Jake exclamou ao atravessar a porta. O oficial supervisor virou-se para encará-lo, e Jake o reconheceu instantaneamente. Agente Krell, o mesmo agente que anteriormente o confrontara a respeito de Terran. "Inspeção", anunciou Krell, sua voz impregnada de uma polidez insincera. "Novas regulamentações exigem um exame abrangente de todos os consumíveis humanos." As palavras pairaram no ar, pesadas com implicações. "Em nome da segurança pública", ele acrescentou, mas Jake sentiu seus punhos se cerraram firmemente ao seu lado. "Você não tem direito", ele retrucou. A desobediência em sua voz era inconfundível. "Temos todo o direito." Krell interveio, brandindo um documento com aparência oficial, assinado pelo próprio chefe de segurança Morden. "Talvez você devesse ter pensado nas repercussões antes de se aproximar demais do vice-ministro Vorks. E assim chegamos a isso. A notícia de sua reunião privada com Vira caiu em mãos erradas." Jake levou um momento para avaliar as consequências, sua mente acelerada enquanto calculava os danos. A maior parte do seu estoque estava em ruínas, e o equipamento que ele precisava levaria meses para ser substituído se ele conseguisse juntar os fundos para isso. "Você deixou seu ponto claro", Jake disse, esforçando-se para manter a voz firme. "Agora saia." Krell deu um passo mais perto, sua máscara pairando a poucos centímetros do rosto de Jake. "A inspeção não acabou", ele respondeu friamente. "Ainda precisamos examinar a cozinha e seus aposentos no andar de cima. Você precisará de um mandado separado para entrar na minha residência privada", respondeu Jake, lembrando-se do treinamento legal que todos os expatriados da Terra haviam recebido. A postura de Krell mudou, tornando-se rígida. "Não teste sua sorte, humano", ele advertiu, com a voz baixa e ameaçadora. "Uma palavra minha, e sua licença será revogada permanentemente." O tenso impasse foi repentinamente quebrado pela entrada do general Terran. Ele entrou na taverna com a segurança de um líder experiente, sua presença exigindo atenção imediata. Embora suas feições mostrassem os sinais da idade, a autoridade que ele exalava era inegável. "Agente Krell", disse Terran com um tom calmo, "acredito que você ultrapassou sua jurisdição." Krell virou-se abruptamente para encará-lo. "General Vorks, esta é uma operação oficial do PED. Sua interferência é completamente injustificada." Terran, impassível, concluiu sua declaração revelando um pequeno crachá holográfico. "Como consultor especial do Comitê de Supervisão, tenho o poder de interromper qualquer operação que considere excessiva." Os outros oficiais, percebendo a tensão no ar, haviam cessado suas ações destrutivas, com os olhos fixos na confrontação que se desenrolava, visivelmente inquietos. "Este indivíduo está na posse de uma substância terrestre legalmente reconhecida, conforme insistido por Krell. Então, prossiga para confiscá-la adequadamente, garantindo que você forneça um recibo detalhado, conforme exigido por lei", respondeu Terran. "Caso contrário, posso ter que entrar em contato com o presidente do comitê, Dran, sobre seus métodos." A máscara de Krell escondia suas verdadeiras emoções, mas sua linguagem corporal falava volumes sobre sua raiva. Após um silêncio carregado, ele fez um gesto para seus oficiais. "Estamos feitos aqui, por enquanto." Enquanto começavam a sair, ele hesitou por um momento na porta, uma tempestade silenciosa se formando dentro dele. Isso está longe de ser um sobre-humano. Assim que saíram, Jake começou a anotar sobre os móveis virados. "Timing perfeito, general. Mas não posso deixar de me perguntar.
Você acabou de salvar meu bar ou pintou um alvo ainda maior nas minhas costas. Teran ajudou a levantar a mesa pesada, e não pude deixar de me perguntar sobre os dois. Você teve a chance de falar com a Vira? Eu perguntei. Eu falei. Ele respondeu. E ela está levando suas preocupações em consideração. Jake fez uma pausa por um momento, então acrescentou. Ela mencionou algo sobre visitar a taverna. Nesse momento, os olhos de Teran se arregalaram de surpresa. Isso era inesperado e cheio de promessas. Justo quando Jake estava prestes a responder, a porta se abriu mais uma vez. Ambos os homens se tensionaram, antecipando o retorno de Krell. Em vez disso, foram recebidos com a visão de Vira parada na porta, seus olhos arregalados de choque enquanto ela avaliava o caos à sua frente. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, entrando e permitindo que a porta se fechasse atrás dela. Suas novas regulamentações estão em pleno vigor. Jake respondeu, sua voz carregada de amargura. Aparentemente, o álcool humano representa uma séria ameaça à segurança pública. A expressão de Vira se nublou de preocupação. Não era assim que as coisas deveriam se desenrolar. Certamente não sem a devida autorização. Ela se virou para encarar seu pai, seus olhos se encontrando pela primeira vez em anos. Pai, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Vira. Ele respondeu gentilmente, com um toque de calor em seu tom. Você está bem? Um silêncio constrangedor os envolveu, pesado com o peso de uma história não dita. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Finalmente, Vira voltou seu olhar para Jake. Eu vim te avisar, disse ela, com a voz firme. O chefe de segurança Morton colocou você sob vigilância. Ele suspeita que você esteja envolvido em atividades subversivas. Jake fez uma pausa, varrendo o vidro quebrado para um monte, e levantou uma sobrancelha. Alimentar os famintos? Falar com funcionários do governo? Ele respondeu, com um toque de descrença em seu tom. Ser humano. Ela corrigiu suavemente. Morton é a força motriz por trás do movimento de isolamento. Ele vê a expansão da Terra como uma ameaça existencial à soberania praxiana. Jake soltou uma risada sem humor. Sou apenas um homem administrando um bar no distrito mais pobre do planeta. Alguma ameaça, Vira comentou, aproximando-se. Você subestima o impacto que causou. A notícia da sua resistência se espalhou por toda parte. Você se tornou um símbolo para os não-cidadãos, um testemunho vivo de que o sistema pode, de fato, ser desafiado. Eu nunca tive a intenção de desafiar nada, Jake protestou, sua voz tingida de frustração. Eu simplesmente queria servir bebidas e ajudar aqueles que precisam. É fascinante como as revoluções mais perigosas podem surgir dos atos de bondade mais discretos. A chuva caía forte, mas o olhar de Vira era inabalável, fixo em Jake. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Seus 4 olhos estavam fixos nele, estudando-o com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Morton planeja prender vocês dois esta noite. Ela avisou, com a voz firme. As acusações já estão preparadas. Sedição, conspiração e distribuição ilegal de substâncias controladas. Precisamos sair agora, Teran insistiu, com a voz carregada de urgência. Mas para onde iremos? Jake respondeu com um toque de desespero em seu tom. Esta é a minha casa. Tudo o que eu tenho está bem aqui. Vira se aproximou ainda mais, sua mão roçando levemente o braço de Jake. Esta é a minha residência privada. Ela sussurrou, seus olhos fixos nos dele. É uma situação segura, e Morton não se atreveria a agir contra mim sem provas sólidas. Quando os dedos dela tocaram sua pele, uma descarga inesperada percorreu o corpo de Jake. Seus olhares se encontraram, e ele percebeu algo mais profundo do que mera preocupação profissional refletido em seu olhar. Uma calorosa conexão floresceu entre eles, refletindo sua própria atração crescente. Sua carreira, Jake começou, já está em risco. Ela interveio, completando seu pensamento. Ou talvez eu devesse dizer, tenho questionado as políticas de Morton de forma muito aberta. Ele está ativamente buscando maneiras de me desacreditar. Teran observou a troca com uma mistura de surpresa e uma diversão cúmplice. Posso encontrar meu próprio santuário.
pensou, mas velhos soldados sempre têm planos de contingência. Ele se sentiu compelido a acrescentar. No entanto, Jake definitivamente deveria considerar sua oferta. Vira. O zumbido inconfundível dos veículos PET se intensificou do lado de fora. Um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Leve o que você precisa, Vira insistiu, sua mão ainda repousando firmemente no braço de Jake. Meu transporte está esperando no beco atrás do prédio. Enquanto Jake apressadamente recolhia seus itens essenciais de seu apartamento no andar de cima, ele capturou um reflexo fugaz de si mesmo no espelho. Seu cabelo estava bagunçado, sua expressão tensa, mas havia uma faísca inegável de vitalidade em seus olhos, algo que ele não sentia há anos. Isso estava longe do dia que ele havia imaginado quando vestiu sua melhor camisa para a reunião do ministério. Quando ele desceu novamente, Teran havia desaparecido, deixando Viro sozinho no coração do bar destruído. Ele saiu pelos fundos, ela explicou, e nos encontraremos novamente amanhã em um local seguro. Jake acenou com a cabeça, lançando um último olhar para a âncora desgastada que pendia nas proximidades. Durante 5 longos anos, sua casa e seu negócio haviam sido reduzidos a ruínas. Espero que você saiba o que está fazendo, ele disse suavemente, com um toque de incerteza na voz. A expressão de Vira suavizou-se com suas palavras, e ela se inclinou para acariciar gentilmente seu rosto. Raramente ajo sem uma consideração cuidadosa, Jake Morgan. Ela o tranquilizou. No entanto, encontrá-la a fez hesitar, enquanto buscava as palavras certas. Isso me levou a reavaliar muitas coisas que antes considerava certas. O som de botas ecoando na rua lá fora os incentivou a se mover. Eles saíram pela porta dos fundos, exatamente quando a entrada da frente se abriu, desaparecendo no crepúsculo crescente da breve noite de Praxis 9. A residência particular de Vira era bem diferente do que Jake havia imaginado. Em vez da mansão luxuosa que se poderia esperar de um alto funcionário do governo, ele encontrou um apartamento humilde situado em um prédio seguro nos arredores da cidade. Com suas linhas limpas, móveis minimalistas e janelas amplas emoldurando o deslumbrante horizonte da capital, o espaço exalava uma elegância marcante. Não era o que você esperava? Vira perguntou com um toque de diversão na voz enquanto trancava a porta atrás deles, percebendo sua surpresa. Jake colocou uma pequena bolsa de pertences no chão, sua curiosidade despertada. Sempre pensei que os ministros adjuntos morassem em palácios, ele comentou. Ela sorriu com um ar de compreensão enquanto ativava o sistema de segurança do apartamento. Alguns moram, ela respondeu, mas eu prefiro simplicidade e anonimato. Com um movimento gracioso, ela se aproximou de um painel oculto na parede, revelando uma impressionante rede de comunicações que insinuava suas verdadeiras capacidades. Precisamos entrar em contato com meu pai. Se Morgan está tramando contra você, ele provavelmente está de olho em Thorin também. Enquanto Vira se concentrava nos controles, Jake se aproximou de sua mesa, onde um display holográfico iluminava vários arquivos, cada um adornado com selos oficiais do governo. Um documento em particular chamou sua atenção. Operação Purificação. Vira, ele chamou, sua voz tensa. O que é isso? Ela olhou rapidamente, sua expressão mudando para uma de preocupação. Vira não estava autorizada a acessar essa informação. Morgan estava tramando algo significativo há meses. Eu vinha tentando juntar as peças. Jake rolou um documento, seu sangue gelando enquanto absorvia as informações. Isso era mais do que apenas a prisão de alguns encrenqueiros. Era uma deportação sistemática de todos os não-praxianos. Vira, percebendo a gravidade da situação, afastou-se do painel de comunicação para se juntar a ele. Começando pela humanidade, Morgan afirma que sua espécie representa a ameaça mais significativa à pureza cultural dos praxianos. Mas só há um de mim, Jake disse, sua confusão evidente. Não mais, Vira respondeu, enquanto abria outro arquivo. 3 meses atrás, uma nave terrestre despencou na Wilderness do Norte. As forças de Morgan rapidamente capturaram os sobreviventes, 17 humanos no total. Agora, eles estão confinados em uma instalação secreta nos arredores da capital. Jake se viu fixado nas imagens granuladas da vigilância.
observando os indivíduos capturados enquanto languideciam em suas celas de detenção. Por que isso não foi relatado às autoridades da Terra? Eu perguntei, com a confusão se infiltrando na minha voz. A expressão de Vira se tornou séria enquanto ela baixava a voz. Porque Morgan tem um plano. O arquivo revela que ele pretende manipular a situação. Ele orquestrará incidentes controlados para justificar a declaração de poderes de emergência. Seu plano envolve encenar ataques desses humanos contra cidadãos praxianos. Uma notificação piscou no painel de comunicação. É meu pai, disse Vira, aceitando rapidamente a transmissão. O rosto de Teran se materializou na tela, sua expressão séria e tensa. Vira, Jake, vocês estão seguros? Ele perguntou com urgência. Por enquanto, Vira respondeu, sua voz firme apesar da gravidade da situação. Pai, descobrimos algo. Teron interrompeu com urgência na voz. Já estou ciente dos humanos. É exatamente por isso que estou entrando em contato com você. Tentei chegar à minha casa segura, mas os agentes de Morgan já estavam lá, à espreita. Eu não tive escolha a não ser escapar para um local diferente. Jake se inclinou mais perto da moldura, sua curiosidade aguçada. Onde você está agora? Ele perguntou. Teron respondeu com um toque de mistério na voz. Com amigos. Mas então, percebendo a preocupação na expressão de Jake, ele rapidamente acrescentou. Fui ferido, mas não é nada sério. Ele podia ver a preocupação deles aumentando, então os tranquilizou. Só preciso de um tempo para me recuperar antes de poder me mover novamente. Precisamos salvar essas pessoas. Jake insistiu apaixonadamente. Se Morgan levar adiante sua operação de bandeira falsa, já está em andamento. Teron interveio, seu tom grave. De acordo com minhas fontes, Morgan pretende dar início a tudo amanhã à noite. Um ataque cuidadosamente orquestrado ao mercado central, atribuído a terroristas humanos, enviou um choque de alarme através de Vira, seus 4 olhos se arregalando em choque. As implicações eram graves. Tal incidente, sem dúvida, incitaria um pânico generalizado entre a população. O clamor público seria ensurdecedor, pedindo ação rápida contra todos os forasteiros. Exatamente, Teron respondeu, com uma expressão grave ao reconhecer a crise iminente. Morgan finalmente teria sua justificativa para a Operação Purificação. Jake caminhava de um lado para o outro na sala, sua mente acelerada com pensamentos. Precisamos de provas do plano dele, algo sólido que possamos apresentar ao Conselho Planetário. Então Vira falou inesperadamente. A instalação de detenção. Se conseguirmos documentar os indivíduos que estão sendo mantidos lá e descobrir registros das ordens de Morgan, estaremos entrando em uma situação fortemente fortificada, cautelou Teron. E Vakra, se você for pego, minha carreira seria a menor das nossas preocupações, ela concluiu com um tom sombrio. Após uma discussão minuciosa sobre os detalhes e possíveis contingências, eles encerraram a transmissão com a promessa de se encontrar novamente na noite seguinte. À medida que a tela se apagava, o apartamento foi envolto em silêncio, interrompido apenas pelos sons suaves da cidade agitada lá embaixo. Jake se virou para ver Vira o observando, sua expressão um mistério. Você não precisa fazer isso, ele disse suavemente. Esta não é a sua luta. Não é? Ela respondeu, aproximando-se. A xenofobia de Morgan coloca em risco tudo o que eu defendo. Tudo o que meu pai me ensinou, antes que a política criasse uma rixa entre nós, ainda ressoa profundamente dentro de mim. O que ele ensinou? Ele me incutiu a crença de que a verdadeira força surge da diversidade, que o isolamento leva à estagnação. A voz dela suavizou-se enquanto continuava, enfatizando que às vezes os insights mais valiosos vêm daqueles que são mais diferentes de nós mesmos. O ar entre eles estalava com uma tensão elétrica. Jake sentiu o peso da presença dela, a essência sutil que era distintamente dela. Por que você realmente me ajudou? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Um vice-ministro colocando tudo em jogo por um bartender como eu. Isso simplesmente não faz sentido. Os 4 olhos de Vira estavam fixos nele com uma intensidade inabalável. Dediquei anos ao estudo acadêmico dos humanos. Sua história, suas culturas, sua biologia. Ela começou, sua voz diminuindo à medida que hesitava. Então,
com uma graça delicada. Ela levantou a mão e tocou suavemente o rosto dele com seus dedos esguios. A teoria empalidece em comparação à experiência real. Jake sentiu um choque quando os dedos dela roçaram nele. É só isso que eu sou? Apenas uma experiência? Você é uma revelação. Ela sussurrou, seus dedos traçando delicadamente as linhas de sua mandíbula. Os humanos experimentam emoções com uma intensidade notável. Você abraça a vida com tanto abandono e fervor, navegando por noites que são ao mesmo tempo aterrorizantes e emocionantes. Jake pegou a mão dela, seu polegar deslizando suavemente pela palma. Em contraste, os praxianos não experimentam paixão. Nós a gerenciamos, a contemos e a direcionamos para canais adequados. A voz dela havia adquirido uma qualidade ofegante. Ainda assim, você a abraça completamente. A tensão entre eles era palpável, uma força vibrante que exigia reconhecimento. Jake sentiu uma atração irresistível, inclinando-se mais perto, como se alguma força invisível o estivesse guiando. Isso é imprudente, Vira sussurrou, sua voz carregada de cautela. No entanto, apesar de suas palavras, sua mão livre encontrou o caminho até o peito dele, repousando suavemente contra ele e sentindo o ritmo rápido de seu coração. Talvez não, Chuck concordou, seus dedos inclinando gentilmente o queixo dela para cima. Mas a sabedoria parece superestimada neste momento. Seus lábios se encontraram timidamente no início, mas logo o beijo se aprofundou com uma urgência crescente. Jake ficou surpreso com o calor da boca dela e a suavidade da pele dela contra a sua. O que começou como uma simples exploração logo evoluiu para algo muito mais primal e urgente, como se ambos estivessem instintivamente tentando preencher o imenso abismo entre suas espécies através do puro poder do toque. Sem perceber, eles se encontraram no quarto dela, despindo-se ao longo do caminho, cada peça uma prova do desejo crescente. Na luz suave e difusa, Jake se viu cativado pelas delicadas diferenças em suas anatomias. O suave brilho de sua pele lavanda e as elegantes curvas de seu corpo o atraíram. Era como se essas características únicas apenas aprofundassem o encantamento de seu vínculo, tornando sua conexão ainda mais extraordinária. O que se desenrolou a seguir foi uma exploração cativante de novas sensações e harmonias inesperadas entre a fisiologia humana e a praxiana. Sua união transcendeu o reino físico, evoluindo para uma experiência que parecia quase profunda. Em um ato ousado de desafio contra os preconceitos que ameaçavam despedaçar seus mundos, eles encontraram consolo um no outro. Mais tarde, deitaram-se entrelaçados na escuridão, as luzes da cidade do lado de fora projetando padrões em movimento pelo teto. Jake desenhou designs suaves ao longo de seu braço, ainda cativado pela textura sedosa de sua pele. À medida que o riso diminuía, uma sensação do momento viral pairava no ar. Eu me sinto sem palavras, ela admitiu suavemente, seu olhar refletindo uma compreensão compartilhada. Jake sorriu calorosamente, inclinando-se para dar um beijo suave em sua testa. Alguns momentos estão simplesmente além do alcance da linguagem. Ela se mexeu, apoiando-se em um cotovelo, sua expressão se tornando séria em um instante. Amanhã traz perigo, se formos pegos. Jake a silenciou com um dedo gentil pressionado em seus lábios. Então não seremos pegos. Ela não pôde deixar de provocá-lo sobre sua inabalável confiança humana, mas a preocupação em seus olhos persistia. Jake, se algo acontecer comigo, promete que você ainda fará tudo o que puder para parar o Morton. Os detidos precisam de você. Ele insistiu, puxando-a para mais perto. Nada vai acontecer. Sua voz era firme, cheia de determinação. Vamos reunir as evidências, desvendar o plano de Morton e libertar os prisioneiros. Juntos. Vera se aconchegou contra seu peito, sua respiração gradualmente se igualando à medida que o cansaço começava a tomar conta. Jake estava wide awake, com o olhar fixo no teto, sua mente acelerada com planos e contingências. Amanhã, eles embarcariam em uma missão ousada para infiltrar uma instalação de detenção de alta segurança, movidos pela tênue esperança de descobrir evidências que pudessem frustrar uma conspiração xenofóbica. Se falhassem,
Ele não apenas perderia seu lar neste planeta desconhecido, mas também o vínculo inesperado que havia formado com Vera. Essa conexão havia crescido para significar mais para ele do que jamais pensou ser possível. A instalação de detenção se erguia contra o céu crepuscular, assemelhando-se a uma fortaleza de sombras. Holofotes intensos cortavam a escuridão, varrendo os terrenos desolados. Jake e Vera se agacharam atrás de um galpão de manutenção, observando atentamente os padrões de patrulha dos guardas vestidos com suas distintas armaduras roxas e pretas. A segurança está ainda mais rigorosa do que previmos, sussurrou Vera, ajustando os uniformes de pele roubados que grudavam em seu corpo. O capacete, ligeiramente grande para seu corpo, obscurecia suas feições. Parecia que Morton estava apressando seus planos. Jake se mexeu desconfortavelmente no uniforme emprestado que parecia estranho contra sua pele. Seu código de acesso ainda é válido, ele a assegurou. Deve funcionar. Os vice-ministros mantêm autorização de nível 3 para todas as instalações. Ela hesitou, a incerteza piscando em seus olhos. Mas se Morton já me marcou como uma dissidente, então nós improvisamos. Jake interveio, terminando sua inspeção do atordoante que ele havia pegado do arsenal pessoal de segurança de Vera. É nisso que os humanos se destacam. Seus 4 olhos se enrugaram no que Jake havia aprendido a reconhecer como sua versão única de um sorriso. Sua confiança é, ou a maior força de sua espécie, ou sua mais perigosa ilusão. Ele não pôde deixar de concordar, apertando a mão dela suavemente por um momento. Eles se aproximaram da entrada lateral com um ar de despreocupada prática. As credenciais roubadas de Vera concederam acesso ao perímetro externo, permitindo que eles passassem pelos 2 primeiros pontos de verificação com mínima suspeita. Apenas mais um dia de trabalho para os oficiais do PED, mas tudo mudou no 3º ponto de verificação. A atmosfera mudou quando credenciais foram solicitadas a um oficial sênior. Com uma inclinação suspeita de sua máscara, ele examinou a identificação de Vera, seu olhar intenso e penetrante. O alerta de liberação havia sido acionado apenas 1 hora atrás. Protocolos de segurança exigiam uma verificação minuciosa. Jake sentiu uma onda de tensão enquanto sua mão se movia instintivamente em direção ao seu atirador oculto, mas Vera se colocou na frente dele. Override Alpha 7 Tango, declarou ela com confiança inabalável. Com autorização direta do chefe de segurança Morton, o oficial foi encarregado de inspecionar os prisioneiros humanos. No entanto, ele hesitou, claramente incerto sobre como proceder. Preciso confirmar isso, gaguejou. Então confirme. Vera disparou, sua voz impregnada de autoridade imperiosa. Ela então tomou um momento para explicar ao chefe por que sua inspeção surpresa havia sido anunciada com antecedência, garantindo que todos entendessem a necessidade por trás do protocolo. A finta foi um sucesso. O oficial se afastou, murmurando desculpas enquanto eles seguiam para o bloco de detenção. Impressionante, Jake sussurrou, acelerando o passo pelo corredor estéril. Eu já suportei o suficiente das táticas de intimidação de Morton para saber como interpretar o papel. Vera respondeu com um tom sério. De acordo com os arquivos, as celas de detenção humana devem estar localizadas no bloco D. Ao virarem uma esquina, pararam subitamente. À frente deles, um grupo de oficiais do PED havia formado um círculo apertado em torno de um prisioneiro que estava sendo escoltado entre os blocos de celas. Um prisioneiro estava diante deles, sua armadura militar desgastada e sua postura digna inconfundíveis, mesmo diante de suas óbvias feridas. Pai. Vera respirou instintivamente, avançando, mas Jake rapidamente segurou seu braço para contê-la. Não podemos simplesmente entrar de forma apressada. Ele alertou, sua voz firme e constante. Precisamos desesperadamente de uma distração. Quase como se respondesse ao seu apelo, um alarme penetrante ecoou repentinamente pela instalação. Luzes de emergência vermelhas piscaram, lançando um brilho sinistro pelo corredor, enquanto uma voz automatizada anunciava: violação de segurança no setor 7. Enquanto todo o pessoal se apressava para suas estações designadas, os oficiais que escoltavam Theron trocaram olhares perplexos. Um deles levantou seu comunicador até a boca, gritando ordens nele antes de gesticular para seus colegas oficiais. Leve o prisioneiro para interrogatório, ele ordenou.
Nós lidaremos com ele assim que esta situação estiver sob controle. Enquanto se afastavam, Jake e Vera trocaram olhares cúmplices. Não fomos nós, disse Jake com a voz baixa. Alguém mais está aqui. Uma distração perfeita para nós. Vera respondeu, seus olhos afiados de determinação. Você segue meu pai. Eu vou rastrear os prisioneiros humanos e reunir as evidências de que precisamos. Jake balançou a cabeça resolutamente. Nós ficamos juntos. Eu não vou te deixar sozinho aqui. Ela estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dele pela abertura do capacete. Jake, ela disse suavemente, confie em mim. Eu consigo me cuidar. Aqueles humanos precisam de alguém da própria espécie deles agora. Antes que ele pudesse expressar mais objeções, ela colocou um pequeno cristal de dados em sua mão. Se nos separarmos, disse ela com urgência, isso contém tudo o que descobrimos sobre o plano de Morton. Certifique-se de que chegue ao Conselho Planetário. Os olhos dele se encontraram em um momento fugaz de compreensão silenciosa que ia além das palavras. Então, em um instante, Vera desapareceu, deslizando rapidamente por um corredor lateral em direção ao Bloco D. Jake seguiu atrás dos oficiais que guiavam Theron, mantendo uma distância respeitosa. Eles guiaram o general para uma área isolada designada para interrogatório especial, onde 2 guardas faziam a vigilância enquanto os outros se apressavam para atender ao alerta de segurança. Com um ar confiante de autoridade, Jake se aproximou dos guardas e declarou: detalhe de alívio. O chefe Morton solicita que todo o pessoal disponível responda à violação. Um guarda se mexeu desconfortavelmente, claramente dividido. Temos ordens para ficar com o prisioneiro, ele disse. Jake, no entanto, estava inflexível. Novas ordens. Insistiu, sua impaciência evidente enquanto gesticulava de forma enfática. Ou você pode ficar aqui e explicar a Morton por que decidiu ignorar uma ordem direta. Os guardas trocaram olhares hesitantes, avaliando suas opções. Finalmente, com um suspiro relutante, eles se viraram e saíram, deixando Jake parado sozinho do lado de fora da sala de interrogatório. Ele esperou pacientemente até que eles virassem a esquina, então entrou silenciosamente. No centro da sala, Theron estava amarrado a uma cadeira, com a cabeça pendendo para baixo. Quando Jake entrou, Theron olhou para cima, seus olhos se arregalando em reconhecimento quando Jake tirou o capacete. Morgan grunhiu, sua voz rouca pelo evidente tratamento severo que havia suportado. Você não deveria estar aqui, disse ele, um sentimento familiar que parecia ecoar ao longo de seu relacionamento. Jake respondeu sem hesitar, suas mãos se movendo rapidamente para libertar Morgan de suas amarras. Vera também estava aqui, libertando os prisioneiros humanos. O rosto de Theron se nublou de preocupação. É uma armadilha, ele avisou. Morton antecipou sua chegada. Ele tem alimentado eles com informações virais, esperando o momento certo para que ela fizesse um movimento. Jake sentiu um frio percorrer seu corpo. Precisamos avisá-la. Justo quando estavam prestes a agir, a porta deslizou para abrir, revelando nada menos que o chefe de segurança Morton. Ele estava na entrada, flanqueado pelo agente Krell e 4 guardas armados. Ao contrário dos oficiais da PED mascarados, Morton não usava capacete, permitindo que seus marcantes traços praxianos ficassem totalmente visíveis, torcidos em um sorriso arrepiante de triunfo frio. O barman humano, observou Morton, sua voz suave de satisfação. Que previsível. Os humanos sempre voltam para os seus, não é? Assim como os animais que buscam seus filhotes. Jake se endireitou, colocando-se de forma protetora entre Morton e o ainda enfraquecido Theron. Onde está a Vera? Eu perguntei, minha voz carregada de preocupação. Morton respondeu de forma despreocupada. O vice-ministro Vorx está enfrentando as consequências da traição. Mas não se preocupe, você será reunido em breve. Bem em uma cela, pouco antes da sua execução pública. O Conselho Planetário não permitirá isso. Theron rosnou, esforçando-se para se levantar com grande dificuldade. Morton soltou uma risada zombeteira. Eles vão me agradecer quando os terroristas humanos atacarem o mercado central esta noite. Aqueles ataques serão executados pelos próprios prisioneiros que sua filha está tentando libertar. Ele sinalizou para seus guardas. Leve-os os 2.
O que se desenrolou a seguir aconteceu com uma rapidez impecável que só poderia ser alcançada através de anos de rigoroso treinamento de combate. Em um instante, Jake se ajoelhou, puxando seu atirador e disparando em um movimento fluido. O primeiro guarda caiu, seguido rapidamente pelo segundo. Apesar de seus ferimentos, Theron avançou com uma agilidade inesperada, derrubando Krell no chão em uma luta feroz. Morton hesitou, recuando e alcançando sua própria arma, mas Jake foi mais rápido no disparo. O impacto deslumbrante atingiu o chefe de segurança diretamente no peito, fazendo-o colidir contra a parede. Jake estava sobre o corpo inconsciente de Morton, um sorriso brincando em seus lábios. Os humanos, ele comentou, estão cheios de surpresas. Enquanto isso, os alarmes soavam incessantemente enquanto se moviam rapidamente para garantir os guardas caídos e coletar suas armas. Precisamos encontrar a Vira, Jake insistiu, guiando Theron em direção à porta. Não. Theron respondeu firmemente, balançando a cabeça. Você precisa ir para o centro de controle. Se Morton está dizendo a verdade sobre um ataque acontecendo esta noite, é lá que você encontrará as evidências e uma maneira de preveni-lo. Eu não estou deixando nenhum de vocês. Jake protestou, sua voz subindo com determinação. Theron apertou seu braço, sua força inesperada. Isso é maior do que nós, Jake. Vira entendeu isso quando confiou a você aquele cristal de dados. Devemos honrar sua escolha. Pegos em um conflito entre dever e desejo, Jake finalmente deu um aceno relutante. O centro de controle. Onde fica? Ele perguntou urgentemente. 2 andares acima, no quadrante norte, veio a resposta. Vá, eu vou encontrar minha filha. Com isso, eles se separaram no corredor. Jake correu em direção ao centro nervoso das instalações, seu coração batendo com urgência, enquanto Theron caminhava de forma decidida em direção ao bloco D, impulsionado por sua própria missão. Os alarmes estrondosos mascaravam os movimentos de Jake, chamando a atenção da maioria do pessoal que estava ocupado, respondendo à violação inicial, um evento que ele ainda não conseguia compreender completamente. Para sua surpresa, quando chegou ao centro de controle, ele estava em grande parte desprotegido. A equipe parecia ter sido afastada pela emergência que se desenrolava. Aproveitando o momento, Jake acessou rapidamente o terminal principal, baixando todos os arquivos relacionados à Operação Purificação e ao ataque de bandeira falsa orquestrado. As evidências que ele descobriu eram incriminadoras. Planos meticulosamente detalhados que descreviam o uso de prisioneiros humanos controlados por mente como armas, todos respaldados pelos códigos de autorização de Morton. Enquanto Jake se concentrava em sua tarefa, a porta atrás dele de repente se abriu. Ele se virou, arma levantada, apenas para congelar em descrença. Parados na porta estavam 17 humanos, liderados por Vira e Theron. Os prisioneiros libertados, homens e mulheres vestidos com uniformes esfarrapados da Força de Defesa da Terra, olhavam para Jake com uma mistura de espanto e esperança. Você é humano, disse uma mulher, avançando com uma centelha de esperança nos olhos. Um humano realmente livre neste planeta amaldiçoado. Sou a capitã Diana Christensen, apresentou-se com a voz firme e resoluta. Esses são meus membros da equipe. Nós caímos aqui há 3 meses durante uma patrulha de rotina e temos sido hóspedes do chefe Morton desde então. Jake guardou sua arma, um sorriso se espalhando pelo seu rosto, apesar do perigo iminente. Jake Morgan, bartender por profissão, havia se encontrado inesperadamente parte de uma ousada missão de resgate. Ao seu lado estava Vira, com o capacete jogado de lado, seu rosto ruborizado tanto pelo esforço quanto pelo triunfo. Precisamos nos mover rapidamente. Ativei o protocolo de evacuação das instalações, mas não vai durar muito. Juntei tudo o que precisamos. Jake confirmou isso enquanto segurava o cristal de dados, agora repleto de evidências irrefutáveis, o suficiente para derrubar Morton e toda a sua operação de uma vez por todas. Eles navegaram pela instalação caótica com urgência. Os oficiais do PPED, focados na alarmante falha do sistema que levantara questões sobre sua partida. Do lado de fora, eles apreenderam 2 veículos de transporte e correram em direção à capital, a determinação os impulsionando para frente. Enquanto dirigiam, Theron explicou a urgência da situação.
O Conselho Planetário está realizando uma sessão de emergência, disse ele. Morton conseguiu convencê-los a conceder-lhe poderes de emergência esta noite. Temos menos de 2 horas para apresentar nossas provas. Jake lançou um olhar para Vira, que estava ao seu lado. Apesar de seu cansaço, sua expressão era resoluta, refletindo sua determinação inabalável. Você arriscou tudo, ele disse suavemente. Pelo meu planeta. E por você. Ela respondeu, sua mão encontrando suavemente a dele no console que os separava. Algumas coisas valem o risco. Ao entrarem nas câmaras do conselho, o caos irrompeu ao seu redor. Os apoiadores de Morton defendiam apaixonadamente uma ação imediata contra a iminente ameaça humana. Ao entrarem na sala, sua presença exigia atenção. Um general cansado, um vice-ministro desleixado, um barman humano e 17 membros da Força de Defesa da Terra. No momento em que entraram, um silêncio instantâneo caiu sobre a multidão. O que se desenrolou a seguir foi um momento de reconhecimento. As evidências vieram à tona, depoimentos foram compartilhados e o esquema de Morton foi exposto em todos os seus detalhes xenofóbicos. O choque inicial do conselho rapidamente se transformou em indignação, que então evoluiu para uma firme determinação. Ao anoitecer, Morton e seus co-conspiradores se encontraram sob custódia. A operação de bandeira falsa havia sido desmantelada e uma comunicação urgente foi enviada às autoridades da Terra sobre a tripulação recuperada. 3 dias depois, Jake se encontrou em meio às ruínas da âncora enferrujada, observando a devastação com um olhar perspicaz. A reconstrução exigiria tempo, mas o generoso pacote de compensação do Conselho, juntamente com um pedido de desculpas oficial, cobriria todas as despesas. Ao atravessar a porta quebrada, Bira já estava imaginando a grande reabertura. Ela estava vestida com roupas civis agora. Seu uniforme do governo trocado por uma túnica simples e calças que, aos olhos de Jake, de alguma forma a tornavam ainda mais bonita. Perdido no momento, ele pensou em algo maior e a puxou para seus braços. O recém-formado Comitê de Relações Interespécies do Conselho está à procura de uma sede, um lugar que exale conforto, sirva comida deliciosa e ofereça bebidas excepcionais. É essencial que este local se sinta acolhedor para todas as espécies. Em uma reviravolta interessante, eles nomearam uma bartender humana como a presidente para liderar essa iniciativa. Ela riu, envolvendo os braços em torno do pescoço dele. Este era o mesmo humano que havia provocado um incidente interplanetário ao alimentar um velho alienígena faminto. O mesmo humano que havia se apaixonado pela filha do velho alienígena. Jake falou suavemente, seus lábios encontrando os dela em um beijo que parecia uma mistura milagrosa de biologia e emoção. Enquanto se despediam, Thorne permaneceu na porta, parecendo mais vibrante do que Jake jamais o havia visto. A delegação da Terra chega amanhã, anunciou, com um toque de empolgação na voz. O relatório do Capitão Christensen claramente causou um grande impacto. Eles estavam discutindo o estabelecimento de uma embaixada humana permanente em Praxis 9. Jake não pôde deixar de sorrir com a ideia. Em breve, ele não seria mais o único humano lá. Você sempre será o primeiro. Bira respondeu, seus olhos brilhando de empolgação e promessa. Ele foi aquele que revelou a verdadeira essência da humanidade. Enquanto o sol se punha no horizonte de Praxis 9, pintava o céu com tons de laranja e roxo, projetando sombras alongadas sobre uma cidade eternamente transformada por um único ato de bondade em uma noite fria. Era uma noite em que um humilde taberneiro humano, inconsciente do profundo impacto que suas ações teriam, ofereceu silenciosamente uma refeição quente a um idoso alienígena humanoide. Mal sabia ele que esse simples gesto desencadearia uma série de eventos que mudaria tudo.